Tresham se aproxima dessa garota e pergunta como ele pode conseguir o número dela. Ela não entende e ele explica que está há um tempo tentando conquistar uma coelhinha de neve como ela. Ela responde que a cantada dele foi péssima e sugere que ele mude de abordagem. Ele diz que estava tentando ser original, mas ela afirma que a cantada foi fraca e que nunca viu algo assim. Ele pergunta o que deveria ter feito e ela sugere um simples "com licença, qual o seu nome?". Ele se desculpa e pergunta o nome dela, que é Esley. Ele pede para ela apertar sua mão, mas ela recusa, dizendo que não gostou da maneira como ele se aproximou e que ele não é o tipo dela. Ele aceita a rejeição e ela começa a se afastar. Quando ela vê o rapaz se aproximar do carro, muda totalmente de ideia. Ela vê o carro dele e pergunta se é dele. Ele confirma e pergunta se ela quer vê-lo mais de perto. Ela diz que se o carro é dele, então ele faz o tipo dela. E ele brinca dizendo que deveria ter mencionado o carro antes. Ela elogia o carro e pergunta de que ano é. Ele responde que é de 2022. Ela pergunta por que ele não comprou um modelo 23 e ele explica que comprou o carro novo há um ano. Ela comenta que o carro ainda tem cheiro de novo e pergunta se pode entrar. Ele responde que primeiro precisa entender porque ela não quis conversar antes, já que ela diz que ele não faz o tipo dela. Ela admite que ele não faz o tipo dela, mas diz que pode ajudá-lo a melhorar seu estilo, levando-o às compras. Ele pergunta se há algo de errado com suas roupas e ela critica suas botas, dizendo que parecem ser do Texas. Ele diz que não é do Texas, mas que precisa de ajuda com seu estilo e sugere que ela pode ser a pessoa certa para isso. Ela concorda em ajudar e ele pergunta quantos anos ela tem. Ela diz que tem 23 e ele revela que é um ano a mais velho. Ela elogia novamente o carro dele e pede para ele pegar o número dela. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, insistindo que está sendo honesta. Depois de pegar o número dela, ele a convida para entrar no carro. Enquanto estão conversando, alguém aparece. Tresham não entende a situação e então ela diz que é o namorado dela. Com naturalidade, ela cumprimenta o namorado e diz que Tresham é seu primo. O namorado pede para ela abrir a porta e Tresham tenta falar com ele, mas o namorado manda ele ficar na dele. Ela sai do carro e pede para Tresham ligar para ela depois. Dentro do carro, ele comenta que, sinceramente, não entendeu o que aconteceu. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes.
Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira. Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal. Iniciamos o vídeo com London abordando essa morena. Ele pergunta onde ela vai, fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então elogia ela e diz que ela tá muito linda. A garota agradece pelo elogio. London então fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer amizade, porque ele não conhece nada aqui. Ele pergunta novamente onde ela está indo, e ela responde que estava indo encontrar com uma amiga. Em seguida, o London pergunta se ela não gostaria de sair com ele para dar uma volta em seu carro, mas ela responde que é melhor não e também que ele não faz o tipo dela. O London aceita o fora da garota e parte para o plano B. Ele então aciona o alarme do carro e quando a mulher vê a máquina dele, ela vai atrás batendo no vidro do carro. Ele então pergunta o que ela quer. E depois dela perguntar se o carro é dele, o London fala que esse é o seu carro e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele não quer pegar o número dela. Mas ele questiona, dizendo que ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ela fala que estava sendo rude e pede desculpas para ele. Depois do London dizer que está tudo bem, ele pergunta se ela tem namorado. Já ela fala para ele que está solteira e que não tem namorado. E depois dele falar que está indo encontrar comida, ela pede para conversar com ele dentro do carro. O London então fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro com ele. Ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com ele. London então pergunta o que está acontecendo e depois dela falar que não sabe, ela fala que ele tentou falar com ela e agora ela está aqui tentando falar com ele. Mas ele diz que ela tinha dito que ele não faz o tipo dela. E depois dela perguntar por que ele está sendo ruim com ela, o London fala que é porque ela deixou claro que ela não queria nada com ele. Em seguida, o London pergunta qual o tipo de mulher que ela é, e ela responde que ela é uma dama e é muito difícil. London então fala que ela é uma garimpeira de ouro e está demonstrando ser uma interesseira. Ela fala que esse não é o termo que ela deseja usar. Ele fala que sim, porque ela mudou de ideia só porque viu o carro. Ele pede para ela descer porque não quer mais nada com ela. Ela desce revoltada, falando que o carro não deve ser dele, mas no fim acaba se dando. O vídeo começa com o youtuber London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira na rua, pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama London. Sendo assim, ele pergunta onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo almoçar no restaurante ali perto. London então fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para comer. A garota então pergunta se ele tem dinheiro para almoçar no restaurante. Ele fala que tem sim e pergunta se ele não aparenta ter dinheiro. Ela fala que do jeito que ele está vestido, parece que ele não tem dinheiro.
Em seguida, London tenta pegar o número dela, mas ela fala que não vai rolar. Então ele não insiste e caminha até o seu Corvette C8. E como num passe de mágica, a garota muda de ideia e mostra interesse pelo cara agora que ele está de nave. Em seguida, ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que sim, que é um de seus carros. Na sequência, London pergunta se pode pegar o número dela agora. E dessa vez, ela passa o número para ele sem pensar duas vezes. E já nem parece a mesma mulher de antes. Então, ela fala que se ele quiser, eles podem almoçar junto para conversarem e trocarem uma ideia juntos. London então aceita o convite dela e fala que quer almoçar no melhor restaurante e pede ela para levar ele no melhor. Ela fala que vai levar sim. Então ele chama ela para entrar no Corvette com ele e pede para ela dar a volta para entrar no carro. Dentro do carro, o London muda os planos e fala que tem uma cobertura aqui próximo e pergunta se ela não quer ir para lá para conhecer sua casa. A garota topa e aceita ir com ele. Então, London dirige o Corvette e leva ela para sua casa. Eles chegam na casa de London e ele fala para ela ficar à vontade. E os dois se sentam no sofá e começam a conversar. Ela fala que gostou da casa dele e que é muito top. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Nesse vídeo, o Charlie tenta abordar essa garota em frente ao Corvette e fala que ela tá linda demais, mas a garota pergunta por que ele tá tentando falar com ela. Ele fala que só queria dizer um oi pra ela. Ela fala pra ele que já tá indo embora, mas na hora que o YouTube abre a porta do Corvette, ela muda de ideia na mesma hora e vem falar com ele. Então, ela pergunta se o carro é dele. O youtuber fala que sim, que esse é o seu Corvette e se apresenta para ela. Ela então fala que não sabia que o carro era dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele porque ela estava com pressa. Então, o youtuber pergunta de onde ela é. E ela responde que ela mora na cidade, mas ela é de Cuba. O YouTube então fala que Cuba tem as garotas mais lindas que ele já viu. A garota agradece o elogio. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando uma companhia para tomar uma bebida com ele. A garota já se oferece para ele pegar o número dela e fala que tem tempo para eles saírem juntos. Charlie então pergunta se ela tem namorado porque ele não quer arrumar problemas. Ela fala que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma moça linda igual ela está solteira. E ela fala que ainda não arrumou a pessoa certa. Em seguida, ele fala que achou ela linda demais e por isso queria falar com ela para conhecê-la melhor. E fala que ela parece ser uma modelo. Em seguida, ele pede para tirar algumas fotos com ela. Charlie então tira as fotos para ela e fala que estão ficando perfeitas. Charlie então pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora. Ela responde que não, que ela não tem compromisso. Ele então convida ela para saírem para beberem. E ela topa e aceita o convite. Ele pergunta se ela está solteira mesmo e ela confirma novamente que sim. Nessa hora ele fala que está pensando se realmente vai sair com ela. E a garota pergunta por quê.
Ele responde que no começo ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia porque viu seu carro. Então ele diz que acha que ela não é a mulher que ele está procurando, porque ela não deveria interessar por uma pessoa só por causa de bens materiais. A garota fala que não é assim. Ele fala que é sim e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela pode ir embora, que ele não quer mais nada com ela. Ela vai embora xingando o youtuber, mas acaba se dando. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a mulher já responde que vai chamar a polícia para ele e que ela não quer ser incomodada e sai andando sem dar nenhuma moral. Ele pergunta se ela não vai parar para falar com ele e ela responde que não e o ignora. Ele então caminha até a sua gloriosa Lamborghini, mas quando a mulher vê que o cara tem uma Lamborghini, na mesma hora ela dá meia volta e vem falar com ele toda interessada. Ela então pede desculpas por ter falado tudo aquilo e fala que ela está um pouco mal-humorada hoje. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Damon. Ele então pergunta se ela vai chamar a polícia para ele. E ela responde que não, que ela está tendo um dia péssimo e pede desculpas novamente. Ele então fala que tudo bem e que não tem nenhum problema. Em seguida, ele fala que quer chamar ela para entrar no carro com ele, mas que está com medo dela chamar a polícia para ele e brinca com ela de forma humorada. Ela responde que quer entrar no carro dele porque está muito frio aqui fora e que não vai ser mais rude com ele, porque ela não é desse jeito. Em seguida, ele fala que então ela pode entrar na sua Lamborghini. Ela não perde tempo e entra na máquina do Damon sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar, se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. E me digam aí o que vocês acham. Já dentro do carro, o Damon pergunta por que ela está tendo um dia difícil. E ela responde que é porque o rapaz que ela estava, ele não está deixando ela feliz. E fala que ela é uma mulher que precisa que o homem cuide bem dela. Ele então pergunta se é para o homem abraçar ela e falar para ela que tudo vai ficar bem nas horas bem difíceis. Ela responde que não é nada disso e que ela precisa de um homem que compre tudo o que ela quer e não deixe ela ficar sem nada. Na sequência, o Damon fala que vai tirar uma foto dela para deixar de recordação e ela faz até pose. Mas na sequência, o Damon fala que vai mostrar para os amigos dele a garimpeira de ouro que ele conheceu e fala que ela é muito interesseira e fala também que não quer mais nada com ela. Ele então desce do carro e dá meia volta e vai até a moça e fala para ela descer do carro porque ele não balança com garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro achando ruim e fala um monte de coisas, mas no fim ela vai embora e acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela, mas a mulher sai andando e o ignora completamente. Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude e que ela não é assim, e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele e pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber.
A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo. Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer e ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. Fala pessoal, aqui é o Moisés, sejam bem-vindos ao canal. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso e ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Trazendo para vocês aqui pegadinhas lá da gringa, lá do... Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira e que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London.